Sejam bem-vindos ao site www.mauriciosabara.com.br. Maurício Sabará sou eu, sou jornalista e agora faço as minhas entrevistas através do Zoom. E hoje, 8 de março de 2022, Dia Internacional das Mulheres, curiosamente, ou melhor, coincidentemente, vou fazer uma entrevista, a minha primeira entrevista através dessa plataforma com uma mulher, que é a Tereza Borba, filha do antigo goleiro Moacir Barbosa, que neste mês de março completaria mais um ano de vida se estivesse vivo. Ano passado, no dia, acho que 27 de março de 2021, ele faria 100 anos, então nada melhor do que fazer essa entrevista com uma mulher no Dia Internacional das Mulheres e também por ser o mês de nascimento do Barbosa. Só vou esperar a Tereza se conectar e já inicio a entrevista com ela. Barbosa, ele tem uma grande história no futebol, injustamente é lembrado mais por causa da Copa do Mundo de 1950, mas conforme essa conversa que eu vou ter com a Teresa Borba, vocês vão ver que a trajetória do Barbosa é muito mais do que aquele jogo do dia 16 de julho de 1950. Uma carreira muito gloriosa de alguém que merece ser sempre lembrado. Só aguardando a Tereza se conectar para dar início à entrevista. O programa ao vivo é assim mesmo. Deixa eu verificar se a Tereza se conectou. O Zoom é uma plataforma que foi muito útil nesse período da pandemia, né? As pessoas se comunicam bastante através dela, né? Então, para ser feita uma entrevista também ajuda bastante, né? Algo simples, uma entrevista feita em vídeo, mas, como eu disse, que ajuda muito, né? Para poder ter um contato direto através de imagens com a pessoa. Continuo aqui aguardando a Tereza Borba se conectar. Deixa eu só verificar que ela mandou uma mensagem de voz para mim. Ok, então vou esperar você conectada, aí eu entro. Porque até agora eu tentei entrar, não consegui nada. Eu falei, será que meu celular não é compatível para conseguir? E, geralmente eu acabo fazendo pelo Instagram, né? Por outros programas. Pela Zoom, assim, acho que eu nunca fiz. Tá bom? Deixa eu conversar com a Tereza. Ela já vai clicar e começaremos a entrevista para falar da trajetória de Moacir Barbosa, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro em todos os tempos. Barbosa, ele teve uma trajetória muito bonita na seleção brasileira. Além de ser vice-campeão do mundo, ele também conquistou a Copa Roca em 1945, campeão sul-americano de 1949. Enfim, uma trajetória que merece ser sempre contada. Além também de ser várias vezes campeão carioca pelo Vasco, campeão sul-americano também.
um goleiro espetacular, dos mais marcantes. Aguardando mais um pouquinho para ter essa Borba. A Tereza vai explicar sobre essa história de ser filha do Barbosa, né? É uma trajetória bem bacana dela. Teresa Borba, se não me engano, ela mora na cidade de São Vicente. São Vicente é próximo de Santos. Eu fui muito lá na época da minha infância, porque o meu avô paterno residia lá, perto da Ilha Porchá. Se eu não me engano, ela vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. No ano passado, a Teresa Borba participou de uma exposição lá no Museu do Futebol, contando sobre os 100 anos de nascimento do Barbosa. Estou esperando porque está bem quente hoje. Continuo esperando a Teresa se conectar. Barbosa fez parte de uma grande geração do futebol brasileiro, ao lado de monstros sagrados como Danilo Alvim, Zizinho, Ademir de Menezes, Jair Rosa Pinto, jogadores assim sempre lembrados por quem os viu jogar. Jogadores assim com uma bela trajetória, mas aqui no Brasil, infelizmente, não se dá muito valor para quem não é campeão, né? Então, foi uma grande geração que injustamente teve uma retribuição da torcida brasileira da qual eles não mereciam, né? Ainda mais sendo uma Copa do Mundo disputada aqui no Brasil, né? O pessoal levou por essa questão. E antes da geração do Barbosa, teve também a geração do Leônidas, Domingos da Guia, jogadores que vinham já da Copa do Mundo de 1938 e que também continuaram atuando nos anos 40, né? Então, o Barbosa também jogou com eles, enfrentou esses jogadores. E o Barbosa, na época, tinha um rival, que era o goleiro do Palmeiras, do Palestra Itália, Oberdan Catani. Goleiro também muito marcante na época. Talvez tenham sido os melhores goleiros brasileiros da década de 40, né? Campeoníssimos pelos seus respectivos times. Continuo aqui esperando a Teresa Borba se conectar. E o Barbosa, não apenas o Oberdan, né? Ele teve outros goleiros espetaculares no seu período, né?
Cito no início da década de 40 o Caju, que era do Atlético Paranaense. Teve também um goleiro muito famoso, né, que esteve na Copa do Mundo de 38, chamado Batatais. Era arqueiro do Fluminense, do Rio. Também era um dos melhores da sua época. Um que o Barbosa disputou bastante a posição da seleção carioca e meio seleção brasileira foi o Luiz Borracha, que jogava no Flamengo do Rio. E depois o Barbosa ainda viria uma outra bela geração de goleiros, com Castilho, Gilmar dos Santos Neves, Valdir de Moraes, né? O Castilho e o Gilmar, o Barbosa jogou muito contra eles. E também jogou ao lado deles, no Sul-Americano de 1953, a última passagem dele pela seleção brasileira. Continuo esperando a Tereza Borba se conectar. Havia outro goleiro também na época, quando o Barbosa começou a jogar na seleção carioca, a seleção brasileira, que era o Ari. Acho que era goleiro do Botafogo do Rio. Aqui em São Paulo, antes de jogar no Vasco, o Barbosa teve uma grande passagem pelo Ipiranga. Clube esse que ele se tornou profissional em 1942. Ele foi contratado pelo Vasco 3 anos depois, a partir de 1945. E no Vasco ele permaneceu praticamente durante uns 10 anos. Depois teve uma passagem pelo futebol pernambucano e retorna ao Vasco, onde voltaria a ser campeão. Acho que agora a Tereza se conectou. Vamos ver se eu consigo falar com ela. Está conectando ainda. Aguardando mais um pouquinho, ela não se conectou no áudio. Só está faltando ver o rosto dela aqui. Aparece o nome dela, Tereza Borba. Tereza, você está me ouvindo? Eu estou vendo o nome dela, mas ainda não vejo a imagem. Eu aproveitei para fazer um pequeno resumo sobre o Moacir Barbosa e a Tereza vai completar algumas informações. Só estou esperando ela se conectar. Só está faltando ver a imagem dela. Aparece o nome dela, mas a imagem ainda não vejo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Fazer uma entrevista com a Tereza Borba, que nesses últimos anos, depois que o Barbosa faleceu, ela tem feito um belo trabalho de preservação da memória desse magistral goleiro do futebol brasileiro, sul-americano e mundial também. Tereza, está me ouvindo? Ainda não consigo ver a sua imagem. Barbosa fazia parte de um trio final do Vasco, acho que era Barbosa, Augusto e Alfredo II. Tinha uma linha média, que era
Eli, Danilo Alvim e Jorge. E o ataque vascaíno era constituído... Bom, foram várias formações que o Vasco teve, né? Na ponta direita teve o Friaça, teve Maneca na meia direita, Ademir de Menezes como centroavante, Jair Rosa Pinto, né? Na ponta esquerda teve o Chico, depois viria o Mário, né? Que seria a ponta esquerda do Corinthians e também do Bangu. Tá me ouvindo agora? Eu não estava te ouvindo. Eu estou te ouvindo, Tereza. Você consegue me ouvir? Estou te ouvindo, só não estou me vendo. Pois é, a sua imagem não está aparecendo, Tereza. Como que eu faço? A sua voz sumiu. O seu celular tem câmera, Tereza? Tem, Tem? É isso. tem. Normal. Curiosamente não aparece a sua imagem, Tereza. Podemos fazer o seguinte, eu posso conversar com você e você vai respondendo minhas perguntas. Pode ser? Espera aí, deixa eu ver aqui que eu apertei aqui. Tá. Ainda bem que você está me ouvindo. Estou. Eu vou só fechar o meu WhatsApp aqui do computador para não ficar fazendo barulhinho, Tereza. Tem Essa, raiva que não aparece minha imagem. essa imagem eu não consigo ver, aparece só o seu nome. Não tem opção para ver a minha imagem. Não tem? Bom, Tereza, Não, vamos fazer a entrevista assim mesmo? A sua voz aparecer, pelo menos. Pode ser? deixa eu ver. Eu fiz muitas entrevistas assim, quando eu tinha programa de rádio, Tereza. Aí a minha imagem também não aparecia, né? Ai, mas é horrível. Fazer uma É, coisa sem se ver. mas fique tranquila que a sua voz vai aparecer na gravação. Não existe aí no seu celular alguma opção para você colocar a Estou vendo imagem? aqui, sempre Aham. mostrar o controle da reunião, tópico de reunião, mostrar quando os participantes ingressam, mostrar participante em vídeo desativado, interromper vídeos, ver o seu vídeo em modo de exibição de galeria, mostrar quantos participantes, mostrar participante Ele com não, vídeo. ele não pediu uma opção de teste de vídeo para você? Não, reunião, sempre mostrar controle da reunião, tópico da Uhum. reunião, mostrar nome de quantos participantes ingressaram, mostrar participante e vídeo desativado. Só ativar vídeo. Não. Continua aparecendo a tua imagem, Sandra, ou Tereza. Podemos começar a entrevista, Tereza, assim mesmo? Ai, Ah, agora consegui. apareceu. Eita, tudo bem? Consegui, peraí. É uma pena que vai ser 20 minutos agora, né, Tereza? Mas vamos ver se a gente consegue estrear algumas coisas nessa entrevista, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Vai. Eu tô vendo lá no fundo que tem um cenário bonito do Barbosa, né? Fotos dele, né? Que você, nesses últimos 20 anos, tem guardado muito bem, né? 25 vinte e anos. cinco anos, né? Ele faleceu em que dia mesmo? Dia, mês e ano? Em 2000, no Uhum. dia 20, no dia 7 de abril. 7 de abril de 2000. Ah, tá. Então, praticamente foi uma pessoa do século XX, né, Tereza? Oi? Praticamente ele foi uma pessoa do século XX, né? Já que ele faleceu em Com, 2000, né? com certeza. E foram 50 anos depois daquele jogo, mas vamos ver se a gente tem tempo de falar sobre isso, mas o que mais importa hoje é falar sobre a carreira do Barbosa, a canequinha, né? Você está bem... Eu posso dizer que ele está bem representado, né, Tereza? Tereza, Obrigada. conte para nós como é que você conheceu o Barbosa.
Eu falo que uma linda história de amor, né? Uhum, Eu, eu tinha uma barraca na praia, não era quiosque, era barraca, né? E, todas as tardes, de manhã e à tarde, aparecia o crioulo lindo, educado, todo elegante, né? E pediam birinais, 2 dedinhos de birinais. Como ele tinha os dedos da mão todos quebrados, quando ele fazia 2 dedinhos, não era 2 dedinhos da gente, né? Era um dedo todo quebrado, então o dedinho dele se tornava um copo cheio. Eu uhum, morria de rir. Mas até aí eu não sabia quem era Barbosa. Eu conhecia ele como Barbosa, mas eu nem imaginava que ele fosse futebol, nem passar pela minha cabeça. Meu marido, um grande vascaíno, um dia ele chegou e eu falava, meu marido, todo dia vai lá, um senhorzinho lindo que eu curto pra caramba. E um dia meu marido chegou e viu ele. E o Barbosa estava já acostumado com as pessoas chegando e falar, você não é o Barbosa da Copa de 50, né? Mas o Barbosa detestava que colocasse, porque o Barbosa foi tantas vitórias, ele foi tantos títulos, que não seria justo que alguém lembrasse dele só por 50. E quando meu marido chegou, meu marido falou, você não é o Barbosa do Vasco da Gama? Daí o Barbosa, o olhinho dele assim brilhou como parece uma criança quando você dá um presente, um bolo, um chocolate, né? E meu marido abraçou ele, ele abraçou meu marido, se emocionaram. Quando eu falo, eu também me emociono, né? E a partir daí, a gente já tinha uma amizade muito grande, uma afinidade muito grande com o Barbosa. E daí tudo cresceu, sabe? Ficou do jeito que nós nos tornamos uma família. Ele se tornou meu pai, que ele falou que eu era a filha que ele gostaria de ter tido e não teve, né? E ele, o meu pai, que eu gostaria de ter tido e não tive. Então a gente conseguiu unir, né, esse amor nosso. E foi uhum, assim que cresceu um grande amor, uma grande amizade. Eu me tornei filha dele e se tornou meu pai, uhum. avô dos meus filhos. Falei uma linda história de amor. Em que ano foi isso, Teresa, que você conheceu o Barbosa? Você lembra? Acho que em 92 foi quando eu 92. vim para cá e ele também. Para cá é onde você mora mesmo, Teresa? Eu falo Santos, né? É Santos, Praia Grande, eu falo Praia Santos, que aí Grande. todas as pessoas acabam sabendo onde é. É, eu confundi, eu pensei que era São Vicente, mas é uma outra pessoa que é de São Vicente. Mas São Vicente é próximo, né? De Aqui tudo é Santos. próximo, são 9 cidades interligadas. Perfeito. Bom, nós sabemos, Tereza, que o Barbosa nasceu em Campinas, dia 27 de março de 1921, mas ele parece que teve ele teve um período breve na cidade campineira, né? E ele logo veio para São Paulo, né? Ele comentava o primeiro emprego dele, do que ele trabalhava? Então, o Barbosa, os pais dele trabalhavam numa fazenda em Campinas, né? Uhum, E o pai dele tomava conta da fazenda junto com a esposa, né? Com os filhos. E o pai dele teve um acidente, né? Tomou um coice de um cavalo e acabou falecendo. uhum, E o trabalho acabou, então eles vieram tentar a sorte em São Paulo. sim. Daí ele foi morar na Liberdade e ali ele começou a trabalhar, né? Ele estava com 14 anos, ele começou a estudar, continuar os estudos, porque em Campinas ele já estudava num ótimo colégio, colégio bacana, colégio bom, e veio estudar em São Paulo e foi trabalhar no Laboratório Paulista, né? E todas as empresas antigamente tinham um time de futebol, né? Sim. Com o nome da empresa. E o Barbosa começou a jogar pelo Laboratório Paulista e lá na Liberdade mesmo, ele começou a jogar bola, chamava Almirante Tamandaré, que foi, o pessoal fala, ele começou no Ipiranga, né? Ele começou no Almirante Tamandaré, que era um timinho de várzea, de terra, Uhum, ali na Liberdade, sim. foi para o Laboratório Paulista e logo em seguida ele foi para o Atlético Clube Ipiranga, né? E aí ele foi crescendo na carreira, né? E logo depois, em seguida, ele foi para o Rio.
No Ipiranga, é bom até comentarmos, né? Ele se profissionalizou em 1942, no Campeonato Paulista daquele ano. E no Ipiranga, as pessoas pensam, mas o Barbosa começou num time pequeno? Não, na verdade, o Ipiranga era um clube bem tradicional aqui de São Paulo, né? Tanto é que, jogando pelo Ipiranga, ele inclusive chegou até a seleção paulista, né? Ele rivalizava, na ocasião, com o Oberdan Catani, né? Que é um dos maiores goleiros da Isso, história do isso. A Palestra, maior mão que Palmeiras. eu já vi foi do Aham, Berdan Catano. Nunca vi uma mão tão grande igual a do Berdan. Gente, nossa, foi exatamente. um grande amigo. A minha mão é grande, mas não chega a ser que nem a do Oberdan, né? Você viu a mão do Eu Berdan? vi, eu tive a felicidade de entrevistar alguns goleiros, né? Como Oberdan, Cabeção, Félix, né? Nossa, E curiosamente, a maioria dos goleiros, eles falam, eu comecei jogando na linha, né? Depois que eu fui pro gol. Aí ele vai pro gol, vai bem, acho que isso também aconteceu com o Barbosa, fala assim, vamos deixar o Barbosa no gol, porque com ele sabemos que a defesa vai estar mais segura, né? Eu digo isso porque o Barbosa, aqui no futebol paulista, eu que sou aqui de São Paulo, né? Ele teve um grande destaque realmente. Aí parece que em 1944, o Domingos da Guia, em seu primeiro ano de Corinthians, ele, ele no caso, indicou o Barbosa, ou eu não sei se ele indicou o Barbosa ou se ele recomendou ao Barbosa aceitar a proposta do Vasco, né? Que talvez por ser um é. clube assim de origens humildes, né, ele achava que lá talvez era o melhor espaço do Barbosa. É isso mesmo, Teresa? O Barbosa ele recebeu um convite para jogar no Corinthians, né? Poxa. Ele ficou muito feliz da ideia de ir para o Corinthians, mas daí o Ademir pegou e falou para ele: se eu fosse você, eu iria para o Vasco. Mas o Barbosa ficou inseguro, queria sair de São Paulo, Aham. de perto da esposa, tudo. Mas daí o Ademir fez a cabeça dele, ele foi para o Rio e foi para o Vasco. Foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, né? Melhor escolha. Não que o Corinthians fosse ruim para a carreira dele, a gente não sabe como seria, mas eu acho que a identificação com o Barbosa, ser negro, um time de negros e operários, eu acho que é o time que foi a cara do Barbosa, é a nossa cara das pessoas mais simples, né? Uhum. Entendi. E o Barbosa já chega no Vasco em 45 e já, logo de cara, campeão carioca em 1945, né? Eu vou até falar os títulos do Barbosa. O Barbosa é campeão carioca em 45, campeão carioca em 47, campeão de novo em 49, campeão carioca mais uma vez em 52. E quando ele retornou, que houve um período que ele saiu do Vasco, acho que foi jogar no futebol pernambucano, se eu não me engano, no esporte, depois ele retorna ao Vasco e é Santa campeão, Cruz, Santa Cruz, isso Santa mesmo. E Cruz. depois ele retorna ao Vasco e é campeão carioca em 1958, né? Ou seja, uma das mais belas trajetórias de um goleiro em um time de Sim. futebol, né, Tereza? Não, a trajetória dele foi muito linda, muito linda. E o Barbosa tinha muito orgulho de ter sido vice em 50, porque não era para qualquer um chegar onde Sim. chegaram. E ele falava tudo que ele disputou, ele conquistou tudo, mas tudo. Tudo que ele disputou, ele conquistou a vitória. Ele conseguiu ser campeão junto com o Expresso da Vitória, né? E Exato. não podemos deixar de falar em todos os jogadores Expresso da Vitória, e o Barbosa foi campeão. Só que as pessoas, a memória do brasileiro é curta e só se falava Barbosa 50, né? Uhum. Mas ele tinha muito orgulho de ser vice, né? Mas não queria ser lembrado só por 50. Ele queria ser lembrado por todos os seus títulos, por todos os seus campeonatos que ele foi campeão. Você sabe que o José Carlos Bauer, né, que jogou com o Barbosa na seleção, ele comentava algo semelhante. Ele falava assim: nossa, eu joguei no São Paulo, fui tantas vezes campeão pelo São Paulo e quando me entrevistam só falam de 50, né? Como se eu fosse um derrotado, né? E na verdade não, o Bauer Exatamente. foi um jogador vitorioso. Exatamente. Eu acho que todos os jogadores daquela geração foram vitoriosos, né? É que infelizmente aqui no Brasil, né, não se dá muito valor a quem é vice, né? Então, quando um jogador é vice de algo que, digamos, entre aspas, é mais importante, parece que tudo que ele fez é deixado de lado, né? E é uma pena que a cultura, né, apesar de nós sermos o país do futebol, a cultura do brasileiro seja essa, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para você, Tereza. Eu falei vários títulos do Vasco, mas eu acho, eu vou até perguntar, mas já dando a resposta, né? Que talvez o principal título do Vasco
É esse Tá que eu ao ia falar. contrário. Campeão Eu sul-americano sabia que de você ia falar. 1948. Porque foi uma espécie de uma Libertadores, né? Talvez seja a primeira Libertadores, né? Não oficial, mas acredito, acho que está de ponta cabeça. E... Eu botei de frente, ele vai de lado. exato, Campeão. né? É o primeiro Sul-americano, campeão sul-americano de 48. É exato. através desse título que ele que surgiu como que chama? O campeonato que tem hoje em dia, que é o É Libertadores. sul-americano. Isso. Oi? Não, isso mesmo, a Libertadores, né? Que teve A uma grande Libertadores influência desse veio torneio, né? isso, a Libertadores veio desse campeonato. Uhum. E ele só foi chamado que nem ele foi para a seleção através desse campeonato também, entendeu? Exatamente. Foi expresso da vitória. E quando o Vasco ganhou esse torneio, a final foi contra o River Plate, que era conhecido como La Máquina, que era um La timaço da Máquina, La Argentina, Bruna, La Bruna, Lostou, né, Di Stefano, né, Moreno, de Pederneira, Stefano, enfim, só tinha fera, né? só Só tinha tinha fera. fera. E a final parece que o Vasco ficou empatado em 0-0, né, mas o empate dava o título aos Isso. vascaínos, né? E o Barbosa, inclusive, defendeu um pênalti do La Bruna, né? Isso. E o Barbosa era um goleiro Ah, conhecido, né, pela sua agilidade, né, pela facilidade em defender penalidades, né? As pessoas que conheceram o Barbosa, o que elas comentavam dele para você, Teresa, já que você não ouviu jogar? olha, assim, no início do Barbosa, ele estava só lembrado por 50 pessoas. Falava, olha o Barbosa, 50, o Barbosa. Daí eu comecei a entrar e falar, não, você sabe onde ele jogou? Ele não caiu de paraquedas na seleção. Ele é o Uhum. primeiro sul-americano campeão de 48, Copa Roca, Super, Super, Carioca, um montão. Daí eu falava, e você está falando de 50? Então, eu comecei a mudar essa história, falava, vamos mudar esse estigma. Ele fala, Neguinho, você não consegue. Depois ele falou para mim, Neguinho, já que você é danado, você vai conseguir. Então, eu comecei a peneirar as pessoas que iam entrevistá-lo e falar, não, você tem que falar das vitórias. Pode até falar da 50, mas fala das vitórias, né? Então, mudei isso. Mas ele estava muito rotulado em 50. Estava no rótulo 50, 50, 50. Então, depois eu fui começando a conversar com ele e ver a história dele. Daí eu comecei a falar com o jornalista Barbosa, no Sul-Americano 48, Copa Roca, Super, Super. Tudo que ele ganhou, eu falei, vamos mudar esse estigma? E comecei a lutar para mudar esse estigma. Hoje, as pessoas estão super reconhecendo, super falando de Barbosa, a torcida vascaína, porque tem torcedores que torcem para o Vasco, mas não sabem da sua história, né? Então, o pessoal começou, um dia mesmo, o menino falou, oi, tudo bem? Que eles me colocam em um monte de grupo. Eu falei, tudo bem. Daí, só que ele é do grupo, ele veio no PV para falar comigo. Eu falei, ele falou assim, posso falar com você? Eu falei, pode. Mas você sabe quem eu sou? Eu não dou cartada, mas já para cortar a pessoa, eu sou filha do maior campeão, maior goleiro de todos os tempos, do Vasco da Gama. A pessoa não sabia, falou, quem é? Eu falei, adivinha, você não é vascaíno? Daí depois, acho que ele foi procurar lá no Google alguma coisa, demorou a responder e respondeu. Eu falei, isso aí, podemos conversar no grupo, tal, tal. Então, hoje, a história está mudando. Quem não sabe, eu falo, e estou aí para contar as histórias do Barbosa. Então, hoje ele está muito respeitado, como deveria ter sido sempre, né? Muito respeitado, muito merecido. Tenho lutado para que eu lutei 4 anos atrás que o CT tivesse o nome de Moacir Barbosa, não consegui. Com essa gestão, eles fizeram outra pesquisa, né, para ver os nomes que seria votado para dar o nome CT Moacir Barbosa. Conseguimos. Agora, o campo, o gramado do CT tem o nome Moacir Barbosa, daí consegui o nome do CT Moacir Barbosa, e a Avenida do Arroio, que é a avenida do CT lá no Rio, hoje também tem o nome Moacir Barbosa. Então, aos poucos, eu estou conquistando para que o nome dele fique eternizado para as próximas gerações. Exposição no Museu de Futebol, onde a narrativa foi muito bonita para ser contada a história do Barbosa, né? Então, devagarzinho, que nem bato papo com você, as pessoas vão ver e saber um pouco mais da vida dele, que ele não se reduz a só 50. Ele foi muito mais que isso.
Exatamente, você falou dessa exposição do Museu do Futebol, que foi a ocasião que eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né, que nosso contato era mais virtual, né, Tereza? Aham. E você viu, né, estamos aqui conversando há 15 minutos, só falamos das glórias do Barbosa, né? Porque eu sou uma pessoa que eu valorizo muito os jogadores de futebol, né? Não estou aqui falando isso para te agradar, porque meu pai ele faleceu no ano passado, né? Meu pai era corintiano, né? Sempre foi radicado aqui em São Paulo, mas ele comentava do Você Barbosa, não. também é, né? Você Eu, também é um eu corintiano também, né? hoje. Tanto é que quando você falou que ele É, quase foi para o Corinthians, eu falei, puxa, hein? Só que eu não sei se ele fosse para o Corinthians, como é que ia ser se o Gilmar ia vir, né? Porque tendo o Barbosa e o Cabeção, né? Porque ele também foi um grande goleiro, né? Como é que o Gilmar ia ter espaço, né? No Corinthians, né? Eu né? penso assim, né? Mas eu acho que a Não, mas o história, Corinthians estava bem representado com o Gilmar. O Gilmar foi sim, maravilhoso. grande goleiro O também, né? Gilmar foi, Com como ser certeza. humano, como jogador, Com foi um certeza. Fantástico também. Da espetáculo. mesma forma, Barbosa e tantos outros nomes, né? Mas eu até esqueci de citar um título do Vasco, que foi o Rivadavia, de 1952. Não, perdão, de 53, mas o Barbosa, se eu não me engano, não disputou. Acho que ele está machucado. Algo que aconteceu no torneio Rio-São Paulo, que é algo que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Mesmo tempo estando finalizando, mas vamos tentar falar sobre esse período rápido dele, né? Ele também ganhou o torneio Rio-São Paulo pelo Vasco em 1958, né? Foi a primeira conquista interestadual do Vasco, com o Barbosa no gol, né? Para você ver como o Barbosa é importante na história vascaína. É, tinha a Fa- seleção carioca, a seleção Também, paulista, né? também. Eu citei a seleção paulista que ele jogou, né? Na época, acho que ele era reserva do Oberdan. E também a seleção carioca, você lembrou bem, ele foi campeão brasileiro de 1946, decidido no início de 47, e também ganhou o Campeonato Brasileiro de 1950, pouco antes da Copa do Mundo, né? Então é uma carreira que eu não estou de chapéu, mas é para tirar o chapéu do Barbosa, né? E falando de seleção brasileira, vamos lá. Copa Roca que você citou, em 45, né? Na época acho que ele revezava com o Oberdan, Luiz Borracha, né? Ari, né? Os goleiros da época e titular absoluto do Campeonato Sul-Americano de 49, né? Quando o Barbosa, né? Isso era depois de 48 do Sul-Americano, já era Aham. reconhecidamente o melhor goleiro do Brasil na época, né? Ele vai para a E Copa. É, até hoje diz que o Barbosa, pelos críticos, por alguns amigos jornalistas, que o Barbosa é considerado até hoje o melhor goleiro de todos os tempos. há pessoas que realmente têm as suas opiniões, né? Claro, há pessoas que pensam assim, outras elegem outros, né? Mas o Barbosa está sempre lembrado, quem ouviu jogar, como um dos melhores que teve, né? Para alguns, até o melhor goleiro, né? E falando de 50, eu estava hoje pensando, antes de entrevistar você, sobre o que aconteceu com o Barbosa na seleção de 50. Eu vou até falar algo curioso, né? Que eu já li que o Barbosa ele foi pouco exigido, porque o Brasil tomou poucos gols naquela Copa. Sabe quem teve uma situação semelhante ao Barbosa? O Tafarel em 94. O Tafarel também tomou poucos Exato, gols, foi pouco exigido, né? exato. Mas o Tafarel teve também a sorte de ser campeão, né? Infelizmente não aconteceu mesmo com o Barbosa. Eu sempre digo, Tereza, mais uma vez para não te agradar, aquele gol que ele toma, o segundo do Gija, na minha opinião, ele mesmo disse isso, eu não entendo como falha, porque ele achava que o Gija iria cruzar a bola, como ele tinha feito, que Exatamente. rendeu o primeiro gol do Schiaffino, né? E, na verdade, ele resolveu, o Gija, né, chutar direto para o gol, e o Barbosa talvez chegou um pouco atrasado na bola, mas não entendo como falha, né? E o Gija, podemos É, dizer, ele sempre teve muito respeito com o Barbosa, com os brasileiros, nossa, né? ele foi amigo. Olha, Exatamente. o DJ ele falava assim, que se soubesse que fossem fazer o que fizeram com o Barbosa, Uhum, ele teria perdido aquele gol, ele não teria sido campeão, porque o Barbosa morreu pobre, continuou pobre, e ele também continuou pobre, não trouxe nada não acrescentou nada na vida do Didia, né? E ele morreu com essa opinião. Ele uhum, gostaria de voltar ao tempo e não ter feito aquele gol. Mas, resumindo, para ser mais rápida, sim. o que aconteceu com a seleção de 50 foi que eles estavam ganhando todos os jogos, né? Foi domingo. Esse dia de carnaval, eu estou ouvindo o rádio aqui em casa, daí tocou essa música. Falei, caramba, eu nunca tinha ouvido e ouvi. O Barbosa falou que eles jogaram com a Espanha, que foi 7-1, né? E, se eu não me engano, foi 7-1.
e que eles 6-1, cantavam... desculpe. 6-1. Isso. 6-1. Eu fui para a parada de Madrid, Pararatibu. Eu sei só essa partinha desse dia que Touradas de Madrid, né? Isso. Daí eles estavam no Morro do Juá, ganhando todos os jogos, sem oba-oba, sem jornalista, sombra e água fresca, todos felizes. Uhum. De repente, era um ano político, chamaram todos os jogadores e falaram: olha, vocês vão ficar em São Januário, concentrado lá. Pô, Barbosa seria ótimo, pô, São Januário é a nossa casa. Uhum. Mas, no momento, não era viável estar lá. Por quê? Eles foram dormir, chegou o candidato a presidente, acorda lá todo mundo, vamos assinar santinhos, um baú de santinho, vamos tirar foto, papapá, papapá, papapá. Tá bom. Vamos almoçar, tomar café da manhã. Chega candidato Cristiano Machado, candidato a presidente. Vamos fazer foto, assinar santinho, blá, blá, blá. Vamos almoçar. Isso se tornou uma coisa que os jogadores, não foi só o Barbosa, não, os jogadores não conseguiram se concentrar, ficaram com fome, com sono, cansadíssimo, explorado pela porcaria da política, que prometeram mundos e fundos para eles, mas ficaram só os fundos, né? E não deram nada. Barbosa, no dia que ele terminou o jogo em 50, ele pegou o busão e foi para Ramos de busão. Ele não pegou um puta carrão com segurança e foi para casa, não. Ele pegou simplesmente um ônibus. Mas por quê? Na hora de inaugurar o estádio, Mário Filho falou: vocês são obrigados a ganhar, fiz esse estádio para vocês, não sei o quê. Como se fosse impostado que eles tinham a obrigação de ganhar. Eles se sentiram muito pressionados. Então, com fome, com sono, com sede, ficaram lá a noite inteira no Maracanã, deram um lanchinho para eles e um copo d'água. Com isso que eles entraram. Então, eu acho que quem fez essa Copa perder, realmente, foi a política, não foram os jogadores. Os jogadores foram explorados, até o talo, eles foram muito explorados. Infelizmente, nem todo mundo sabe disso, onde fala... eu quero que você ouça uma música, foi feita por mim, Samuel Porfírio, e o arranjo é do Guilherme Ramos. Essa música chama-se Barbosa, eu chamo Barbosa de Herói da Resistência. Então, a música chama Barbosa, Herói da Resistência. Aonde o Leão tem uma parte, na música ele fala, e o... como que ele chama, aquele jornalista que trabalha na Gazeta? Esqueci o nome dele. Trabalha na Gazeta, adoro ele, esqueci o nome. Tem a fala dele. Então, nenhum goleiro, todos os goleiros que eu já conversei, todo mundo falou, aquele gol ninguém pegaria, ninguém, não tinha como, ainda passou no dedo, esbarrou no dedo do Barbosa, não tinha quem pegasse. O Barbosa falou, ele fez o certo, deu errado, o Didier fez o errado e acabou dando certo, né? Então, tem que tirar esse estigma com o Barbosa, cada vez mais, que as gerações todas saibam que Barbosa ele só foi culpado porque era negro. Você entendeu? Uhum. Porque ele tinha que vender mídia, porque na época só tinha 100 televisões no Brasil que a Xissa Tobrian trouxe. Então, era todo jornal, extra, escrito, e o radinho ao pé do ouvido. Então, eles tinham que vender jornal, eles tinham que vender notícia. Então, ele tinha que explorar alguém como bode expiatório, e ele pegar o Barbosa por ser negro. Aonde eu falo que o Barbosa é herói da resistência, porque ser jogador de futebol para a época dele era para elite, não era para negro, era para branco. E o Barbosa meteu o peito e falou: eu vou. Estudou em escola bacana, se esforçou, não era um jogador sem cultura, ele era estudado, e porque ele era negro. Se ele fosse branco, ele não teria sofrido esse preconceito. Foi o preconceito racial que acabou predominando na vida dele em 50 para fazer o que fizeram com ele. Perfeito, Tereza. Infelizmente o tempo já está esgotando, tá? Só para completar, no Rio São Paulo de 53 ele se machucou e não conseguiu jogar a Copa de 54 que ele tanto queria, tá? Tereza, vamos manter esse contato, tá? Desculpe, tá encerrando então já, o tempo realmente não está ajudando, tá? Mas parabéns pelo depoimento, parabéns pelo Barbosa, e em breve a entrevista vai estar no ar. Tá bom, Tereza? Um grande abraço. Muito obrigada, Maurício, pelo teu carinho, muito obrigado mesmo. Saudações vascaína, beijo
da Terê para todos. E Barbosa vive em nossos corações. É isso aí. Nosso herói da resistência. Ouçam a música, tá? É linda e legítima. Obrigado, Tereza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.